Muito bem. Eu não tinha visto, o Jean tinha pedido a palavra, né? É importante a gente falar sobre esses detalhes aí a respeito de 2022, das eleições que vão acontecer no ano que vem. Em outubro, daqui a pouco, o tempo passa muito rápido, a gente já vai estar vivendo aí efetivamente as eleições. Jean Lopes. Não, sobre o assunto anterior, o que eu pedi a palavra foi para dizer o seguinte: esse advogado citado no programa foi num programa lá no TBC Debate, que você apresenta de forma brilhante, e falou em tom claro, em tom sincero, direto: eu sou comunista. Não foi isso que aconteceu, Rafael? Foi isso que aconteceu. Ele se declara comunista. Então, se ele se declara comunista, ele apoia o STF, mostra o avanço do comunismo no Brasil. Né? Um comunista jamais vai apoiar quem é uma parede, quem é um muro, um obstáculo, um muro ao comunismo. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é formado, eu não vou dizer por todos os ministros, mas por grande parte deles, de comunistas, de homens que trabalharam no PT, né, que foram advogados do MST, advogado do PCC, o partido, aquele grupo criminoso e tudo mais. Então, a gente sabe quem são esses homens e a gente sabe quem é que os apoia. Em relação a esse assunto que acabou de abordar, eu não tenho muito a dizer, porque eu realmente não estou inteirado sobre esse processo. Eu só quero dizer, já que a matéria fala de coligação política e tal, que ontem, lá no Congresso Nacional, enquanto as pessoas estão preocupadas com aquela CPI asquerosa, com aquele circo, aquele picadeiro de palhaços, foi aprovado ontem a volta das coligações políticas de forma oficial, né? Lá na Câmara dos Deputados Federais. Na calada da noite foi aprovado isso. Sabe o que significa? A volta de partidos de aluguel, de políticos de aluguel, de coligações que depois geram infiltração de quadrilhas corruptas nos governos, como ocorreram durante os governos petistas, Rafael. Muito bem, a gente está tentando entender ainda, porque os bastidores da política, a gente não sabe de tudo, né? Mas a informação, voltando ao tema, é que o PSC reúne, né, Luiz do Carmo e o Wilder por candidatura ao Senado. O que você imagina que possa acontecer, Daniel? Rafael, são duas figuras políticas que têm intimidade, pelo menos, com esse cargo, né? O Wilder já foi senador, Luiz do Carmo também. Acredito que o PSC busca nomes fortes, nomes que têm conhecimento, que principalmente se tratando de estado de Goiás, quando se trata de interior, são nomes que têm muita abertura no interior com os prefeitos, conseguiram emendas, ajudaram muitas prefeituras no interior de Goiás. Então, acho que tenta mobilizar uma chapa com nome, com força, né? Apostando mais no peso dos nomes do que na renovação em si. São dois bons nomes e acredito que fortalece muito o PSC na busca por essa vaga ao Senado. E tem um detalhe, né, nessa história. Luiz do Carmo, que pertence ao gigante MDB, especialmente aqui em Goiás. Isso dá clareza de que o MDB não apoiaria Luiz do Carmo para as eleições do ano que vem. Até porque tem o Daniel Vilela como atual aliado do governador Ronaldo Caiado. Há alguns dias, inclusive, alguns meses, julho, junho, não estou lembrado exatamente do dia, o senador Luiz do Carmo já havia declarado que ele sairia candidato ao Senado independente de partido. Exato. Ele não abriria mão do seu direito, segundo ele, de candidatar. Se ele não estivesse nos planos, né, para o MDB, que ele procuraria outro partido. E parece que é isso que naturalmente vai acontecer mesmo, a saída do Luiz do Carmo do MDB. Seria competitivo, na sua opinião? Eu acredito que sim. Acho que seria competitivo. É um nome que exerce o cargo, né? Como eu disse, geralmente quando o senador ele trabalha, eu não tenho acompanhado muito a legislatura do Luiz do Carmo, então não posso falar com embasamento, mas o senador, quando ele trabalha, consegue ajudar as prefeituras, quando ele traz emendas para o Estado, ele se fortalece muito. A gente
A gente tem que lembrar, por exemplo, que o próprio Wilder, que fez essa reunião, ele era suplente do Demóstenes, era um nome politicamente que não era muito conhecido, acabou se tornando senador e teve uma votação expressiva nas últimas eleições, mesmo não conseguindo se reeleger. Então, acho que é um nome forte, sim. Ok, Jean Lopes, a sua opinião. Luiz do Carmo é conhecido? O povo, né, sabe quem é Luiz do Carmo, na sua opinião, Jean? Eu acho ele pouco conhecido. Ele foi senador, mas como suplente, né? Ele herdou o cargo de senador. É claro que ele pode fazer campanha, está ao lado do Wilder, que é um nome mais conhecido que ele, que também já foi senador. Eu vejo que são realmente pessoas competitivas a um cargo no Senado. Lembrando que no ano que vem só terá uma vaga, né? Uma eleição tem duas, na outra eleição tem uma, e assim sucessivamente. Penso que tem chances, mas eu não bateria o martelo como já eleitos, não, viu, Rafael? Rafael, eu busquei os números aqui para a gente poder informar o telespectador com exatidão. E, segundo palavras do Luiz do Carmo, não são números do Senado, são números do Luiz do Carmo, ele tem 40 prefeitos que apoiam a sua candidatura e mais de 300 milhões em emendas às prefeituras do estado de Goiás. É um número expressivo, então, caso ele tenha realmente esse apoio, mesmo a gente tendo uma vaga só, é bom lembrar isso, né? Apenas isso, apenas uma. Apenas uma, e são nomes fortes, a gente fala aí talvez do Daniel Vilela sair para senador. Ou talvez seja o vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado. Tem um nome que tem sido muito falado, Rafael, e obviamente que tem todas as credenciais, não sei se aceitaria, mas do próprio Iris Rezende, que está se recuperando desse... Tá no jogo. Tá no jogo. Tá então, na pista. Então ainda estamos abertos. Vamos ver o que vai acontecer. André Santana, mais um assunto para o nosso debate.